Deixa eu ver uma coisa. Não. Oi, tudo bem? Tô esperando a Bia. Como vai? Vamos começar a nossa live. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok. A Bia Fioretti, a minha convidada, quem está chegando, sou a Márcia Nascente, hoje aqui pela Casa do Sim. Tudo bem? Boa tarde. Que bom, Lumena, que bom, Bia. Bia, a hora que quiser entrar. Bom, a Casa do Sim expandida, o que significa? A gente resolveu expandir, trazer mais pessoas e muito mais conteúdo para vocês, já que nós fazíamos muitas vivências presenciais, agora estamos aqui. Tá bom? Bia, você quer chamar para entrar? Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Porque a Casa do Sim, eu sou uma facilitadora de criatividade, inovação, comunicação e convivência. E trabalho em empresas, em ONGs e também para turmas abertas. A Casa do Sim nasceu dessa vontade de trazer mais pessoas, expandir, e nós fizemos em 4, inicialmente, eu, a Tieme, a Ana e a Eunice, e outras pessoas que foram entrando. A Bia é uma delas, Bia Fioretti. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde para quem está chegando. Olá, todo mundo. Bia, eu vou ver se você já chamou para entrar. Você vai entrar daqui a pouquinho? Como é que eu faço para você entrar? Você que pede. Né, Bia? A hora que você falar aqui, tô chegando, a gente já entra, tô esperando. Então, estava contando um pouco da Casa do Sim, um projeto, um movimento sistêmico de conexões, de fortalecimento pessoal, de empreendedorismo, de desenvolvimento das relações e interações entre todos os setores da economia, né? E também de gestão dessa consciência emocional, espiritual, social, política e da economia, obviamente, porque tudo está interligado. Então, Bia, vamos lá? Peraí. Bia. Chegando, acho que deu certo. Outra pessoa tinha também colocado para entrar, mas hoje a convidada é Bia Fete, está chegando. Oi, Bia. Oi, Márcia, tudo bom? Boa Prazer em estar tarde, que aqui. bom te ver. Bom, o pessoal está chegando, estou muito feliz de você estar aqui. Estava falando um pouco da Casa do Sim. Ai, gente, desculpa. Bia, desculpa, meio atrapalhada aqui, mas o pessoal sabe que a gente tem que fazer um pouco de tudo. É verdade. Bia, estou muito feliz de você estar aqui. Estava falando da Casa do Sim e eu queria só contar rapidamente como é que a gente se encontrou, né, através da Mônica Orcioli, amiga comum, e a gente já começou falando de mil coisas, assim, uma do lado da outra. Setênio, de antroposofia, de por que você estava terminando doutorado, que assunto era esse que você tinha de passar de comunicação para saúde, tudo que tinha sido feito, e a gente teve um papo, e daquele papo foi surgindo várias coisas. E logo que a gente inaugurou a Casa do Sim, você falou que sim é esse. E foi uma das especialistas da Casa do Sim Saúde. Então hoje eu estou feliz da gente estar aqui reunida e celebrando a Casa do Sim expandida com novos conteúdos.
E nós Você é a nossa duas no retorno de estreia. Saturno, né? É, Bia, deixa você falar. Conta um pouco como é que é a Bia, quem é a Bia Fioretti, que eu assim logo me identifiquei assim no primeiro momento. Bom, Márcia, eu acho que para contar um pouco do que eu sou, eu tenho que trazer um pouquinho da minha história, né? Porque a gente sempre é reflexo da história da gente, né? Então, Sim, eu entendi nos últimos anos que eu não tenho uma profissão específica. Eu fui desenvolvendo várias habilidades, né, de acordo com o meu propósito. Então, eu posso considerar que eu sou uma mulher movida pelo propósito. Por mais de 25 anos, eu fui diretora de criação de grandes agências de publicidade, aquela fase que a gente tem filho, casa, né? Mas eu sempre sonhei em ficar grávida. Era o meu sonho. Não era nem a questão do ser mãe em si, mas era de viver a experiência de estar grávida e parir. Eu tinha essa fissura desde os meus 15 anos, né? E eu tive dois partos, né? Que de normal não tiveram nada. Primeiro que eu queria viver essa experiência, eu tinha guardado uma revista na minha gaveta por mais de 15 anos e quando eu fiquei grávida eu falei, não, eu quero um parto como tem aqui nessa revista. E o que eu encontrei foi um monte de intervenções. Se o primeiro parto foi ruim, o segundo foi muito pior. No primeiro, o fórceps bateu na cabeça da minha filha e teve um afundamento aqui do crânio. E o segundo filho, o bebê estava virado, então na hora de nascer, eles desviraram o bebê dentro de mim. Aquilo foi como, depois que eu entendi que foi como se fosse um estupro. E até eu percebi que meu casamento acabou na sala de parto. Ali, tipo, quebrou o vaso. Eu fiquei casada mais uns 4 anos, mas foi uma situação onde eu entrei no processo de anorexia e o ex-marido entrou em síndrome do pânico. Mas o fato é, por que eu estou nossa. contando essa história? Porque a minha dor se tornou a minha cura. Então, no meio daquela fase difícil, eu fui convidada para fotografar um trabalho de parteiras no Espírito Santo. E era um trabalho chamado Caminho das Tradições Sagradas, a preservação das parteiras e benzedeiras. E quando eu conheci as primeiras parteiras, eu vi que eu não precisava ter passado nada daquilo. Que nascer era muito mais fácil, desde que o processo fosse outro, desde que fosse respeitado o tempo de cada uma daquelas mulheres. Aí eu voltei de lá e eu falava assim, gente, eu preciso dizer isso para as pessoas. Como é que eu vou falar? E eu fiquei, primeiro que eu achei que só naquele lugar que existiam aquelas mulheres, né? Aí depois eu fui me envolvendo com essa questão das parteiras, no começo eram só parteiras tradicionais, e começava a procurar onde elas estavam, ir atrás, entrevistava, fotografava. Quando foi isso, Bia? Só para localizar. 2003, acho. Faz tempo, né? Naquela época ninguém É. falava de parto humanizado, eu era louca das parteiras. Todo mundo falava, Quando a gente fala o ciclo feminino, né, a sexualidade, o parto, assim, tudo está tão interligado e você contando a sua história vai ficando assim, vai abrindo, né, várias janelas. E sabe, Márcia, voltando lá para 2003, quando eu voltei dessa viagem, eu trabalhava na agência ainda. Eu trabalhei em agência até 2010, então eu trabalhei por um bom tempo convivendo com esse meu projeto. Mas eu entendi que eu liderava a minha equipe como homem e que isso também era uma das razões das minhas dores, que eu precisava entender o que era liderar como mulher. E nesse processo de liderança, eu fui entendendo e conhecendo mais parteiras. Eu falo que o meu projeto, que se chama Mães da Pátria, é o resgate do feminino através das parteiras. Porque eu não quero saber como elas fazem o parto, eu quero saber como elas são como mulheres. E aí eu entendi essa amplitude do ciclo feminino, que parto é um evento na sua vida e você não precisa de filho para ser mulher, mas você cicla todos os meses. E quando eu comecei a liderar e agir como esse ser feminino que eu fui me descobrindo, o que era o ser feminino na liderança, a minha carreira deslanchou. Eu assumi direção de criação internacional, tinha uma equipe de 28 pessoas em 2 cidades diferentes. Sabe, eu vivi uma experiência realmente que foi transformadora para mim. E continuava convivendo com esse meu trabalho e ao longo de 10 anos eu entrevistei mais de 1.000 mulheres no mundo. Nossa. O meu No sonho, mundo, assim, você viajava
e sempre estava envolvida entrevistando parteiras. Isso, Você por tinha me exemplo, dito isso. se eu viajava a trabalho, eu ia atrás das parteiras locais. Se era de férias, a mesma coisa. A parteira tradicional tem no Brasil, no México, mas nos outros países elas são formadas. Então, quando eu falo parteira, porque lá, midwife é o sentido da parteira, que para a gente é parteira tradicional. Mas eu entendi que Sim. qualquer mulher que trabalhasse para esse respeito ao parto humanizado estava dentro do escopo do meu trabalho. Eu queria saber como ela era como mulher, e não como ela fazia parto. E Que interessante, né? Esse olhar. Desculpa, é não, porque você vai falando e o pessoal tá entrando. A Bia está falando aqui desse envolvimento da carreira dela, que foi indo de diretora de criação, se interessando para esse âmbito através de fotografia. A gente está falando de revelações aqui. Então, você ia entrevistar e você queria entender o parto, mas queria entender quem era aquela mulher, eu não né? queria muito entender o parto. Eu acabava entendendo o parto porque esse era o meu gancho. Eu queria saber como Sim. era como mulher. Então, aonde no Brasil, eu viajei em muitas comunidades no Brasil, tinha uma parteira forte, essa comunidade era muito mais estruturada. Às vezes uma parteira faz papel até de polícia. Tem uma história, eu acho que nem era esse plano de eu falar essa história, mas eu acho ela bem interessante para significar. Essa parteira vivia numa comunidade pequena. Aí houve um crime. E o assassino se trancou dentro de uma casa. As pessoas da comunidade cercaram essa casa para matar esse rapaz. Eu não lembro se ele chegou a assassinar ou se ele machucou alguém, eu não lembro. Mas o fato é que cercaram para rechaçar a vingança do crime. A parteira entrou na casa, ela falou, não, pode deixar comigo. E ela era a única pessoa que tinha um Fusca. Ela entrou, pegou essa pessoa, explicou para ele assim, olha, se você não sair comigo, você vai sair daqui morto. E quando ela saiu com ele, ela falou assim, ninguém vai mexer nele, eu vou levar ele para a polícia na cidade vizinha. Então, olha a autoridade que tem uma parteira. Isso era uma coisa que me interessava muito. Entender, porque controlar uma mulher na hora do parto é o momento de maior estresse possível. Então, como é que ela Sim. sente essa mulher? Isso, para mim, foi motivo de muito aprendizado. Ao mesmo tempo, como é que ela cuida dessa mulher? Porque não é só no parto, é no pré-parto, ou então em comunidades indígenas já começam a dar um chá para a menina quando ela menstrua, para quando ela estiver na menopausa. Então, olhar esse cuidado integral da mulher, isso foi uma coisa que foi me fascinando e foi me curando. Né? Foi uma Sim. experiência incrível para mim. Eu conheci a Dona Flor ano passado, lá na É, Chapada dos Veadeiros, uma parteira que fez o parto de toda a comunidade há mais de eu conheço 50 ela do Cor do anos. Moinho. Da Moinho, sim. Então, uma parteira tem um. E não é que a parteira é uma pessoa assim, boazinha, dócil, pessoas benzedeiras são mais. A parteira é uma pessoa firme, forte, ela tem uma presença muito grande, né? Bom, eu fui me envolvendo com esse projeto das parteiras. Aí um dia eu fui convidada para dar palestras na África do Sul. Eu ia fazer 3 exposições de foto e fazer 3 palestras em 3 cidades diferentes. Foi a primeira vez que eu fui patrocinada. Eu era a única convidada internacional de um evento que ia ter. Aí, na hora de viajar, eu viajava assim na terça-feira, na quinta-feira, meu chefe fala assim para mim, olha, eu não vou mais te liberar. Eu vou te liberar uma semana, não 3 semanas. Eu falei, como assim? Ele falou, quer saber de coisa? Você tem que escolher seu hobby ou sua profissão. Aí eu disse, Nossa. eu não tenho que escolher, está escolhido. Ele falou, então eu vou te demitir, eu vou viajar. Ele falou, então eu vou te demitir. E foi assim que eu saí da agência, fui para a África do Sul, vivi aquela experiência que foi muito intensa, muito intensa. Por quê? Porque eu achava que eu ia estar bebendo na fonte. Quanto que a gente tem dessa herança africana no Brasil? Tá certo que não é da África do Sul, é de uma África mais do norte. Mas era uma essência que eu falava assim, eu que já conheço tantas comunidades, e conheço todas as comunidades quilombolas, já entrevistei tantas pessoas, eu estou bebendo na fonte. Quando eu cheguei lá, eu encontrei tradições, porque teve, num dos congressos, eu falei para 400 parteiras. E eu percebi, e uma coisa interessante, que a profissão de parteira foi a primeira a ter igualdade salarial entre brancos e negros. E isso foi uma coisa muito... Não foi outra profissão, foi a profissão de parteira. Mas você não acaba com o racismo dando salários iguais.
Então, eram partos violentos, a profissão, o ofício da parteira era um ofício que estava com muita intervenção. E quando eu percebi, nós aqui no Brasil tínhamos essa sabedoria que foi guardada. Eu estava devolvendo para elas aquilo que elas tinham perdido, que era essa conexão do corpo com o espiritual. E aí eu recebia bilhetinho, elas não faziam perguntas, mas eu recebia bilhetinhos no final, ou elas iam falar comigo dizendo assim, olha, eu rezo, eu depois pego a tradição do meu povo e levo para o hospital, mas eu faço só no pensamento. Então eu percebi que estava reconectando as coisas. Quando eu voltei, eu pensei assim, eu não posso mais continuar nesse mercado, eu tenho que trocar o meu lugar de fala. E aí eu resolvi estudar saúde. E com 49 anos, eu entrei na faculdade de medicina para fazer pós em evidência científica, que não é estudar medicina, é estudar processos científicos. Depois... Interessante. Interessante essa virada, né, Bia? Eu vou só pontuar que eu vi que chegou mais gente, tanto da área da saúde, de todas as áreas. Você fez essa passagem, nós aqui da Casa do Sim falamos bastante sobre se fortalecer, usar seus talentos, empreender um sonho e se descobrir, né, o tempo inteiro. E tem muitas mulheres também aqui no grupo, acho que 70%, e a gente ouve esse feedback. Será que eu posso começar uma nova carreira? Sei lá, eu tenho conhecidas que começaram na culinária também com quase 50 anos. Então, eu acho que esse ponto que você falou, eu resolvi, cheguei e falei, bom, vou mergulhar nisso cientificamente. E uma pessoa que vinha dessa trajetória toda, né, com as parteiras, com a história, mas a hora que você adentra aí a faculdade de medicina, conta mais um pouco, para a gente ir revelando, né, as revelações do feminino e mais para frente a gente vai chegando no momento mais atual. Resumindo a história, por eu estar ou é um cientista que fala sobre publicidade, ou é um publicitário que fala sobre ciência. Eu tinha bagagem já de comunicação e eu queria falar em comunicação e saúde. Então, por eu estar na academia e entender de comunicação, eu fui convidada pela Fiocruz para fazer um documentário pelo Brasil da violência obstétrica, daquilo que eu tinha sofrido nos meus partos. Então, eu me identifiquei muito com as mulheres com quem eu filmei e fiz esses 2 documentários. Depois eu fiz outro documentário que é o Nascer nas Prisões. Por eu ter conhecido essa amplitude da saúde no Brasil, também fui convidada para colaborar com o Ministério da Saúde. Eu fiquei lá 3 anos e eu desenvolvi a caderneta da gestante, o manual do SUS do pré-natal. Bom, o que acontece? Como que é essa caderneta da gestante? Fala só um pouquinho mais. Só para... Espera aí que eu tenho ela aqui. Essa caderneta da gestante foi para o SUS para eles utilizarem também Então, todas as nos mulheres que fazem postos. pré-natal no SUS recebem essa caderneta. E que tem Uhum. todas as informações do pré-natal, da gestação, do parto. E uma coisa incrível é que tem o prontuário dela médico em cima, junto com ela. As mulheres no privado não têm o prontuário consigo. E no SUS ela tem. Então, qualquer lugar, qualquer profissional de saúde que atender, sabe se ela é uma gestante de risco. Já foram impressas mais de 8 milhões dessas cadernetas. Como é importante, né, Bia, esse momento, assim, na verdade o momento da menina se tornar mulher e de todo esse ciclo que acaba desenvolvendo até chegar a um parto, como ainda tem muito desencontro de informação e às vezes dentro da própria família parece que antigamente isso era passado ali dentro, né, desse grupo. E isso talvez tenha se distanciado. O que você acha disso? Então, Márcia, é exatamente aí que você chegou no meu propósito. Quando eu disse que eu desenvolvi várias habilidades, o meu propósito de vida é trazer informação para as pessoas, para que elas possam fazer escolhas informadas. Né? Quando eu tive aquele meu parto, eu não tinha informação suficiente do que eu poderia ter ou do que eu não poderia não ter. Nessa caderneta, por exemplo, traz isso com relação ao nascimento. Então, é uma maneira da mulher saber não só a questão de direitos civis, legais, como também daquilo que ela pode estar fazendo a mais, que não precisa estar entrando dentro do sistema.
Eu fiz um trabalho outro dia dentro de um hospital público, e aí foi muito engraçado que a enfermeira falava assim, olha, chegou uma PI. Eu falava, gente, o que será que é PI? É paciente informado. Então, quando Ah, chega uma PI, uma paciente informada, eles tratam diferente. Então, é. o atendimento não entra naquela máquina de processos de ficar assim, não, tem que dar, tem que terminar naquela hora, vou aumentar o soro para ir mais rápido. Então, não vou entrar nesses detalhes, mas é uma maneira. Então, qualquer coisa que a gente possa estar informado é, é uma maneira da gente se conectar. E aí eu Uhum. acho que a gente pode estar trazendo essa questão do que é desse revelar, né? Esse revelar, É, porque esse feminino, né, e a gente percebe que a força, né, poxa vida, para ser mãe, né, tem uma força aí, uma luz, por isso que fala dar à luz, que ela é muito significativa e ela transita na vida, eu acho que desde que se nasce. Como que é isso, Bia? Fala mais um pouco. eu acho que a fotografia me trouxe muito essa lente, né? Então vamos Uhum. supor, quando a gente tira uma foto à noite, a foto fica mais escura, mais granulada. Dependendo da máquina ou do celular que a gente tem, a gente fala, nossa, o celular está vendo mais do que a gente, porque ele tem os filtros e o diafragma, ele se abre. Então, quando a gente tem que olhar à noite, essa retina, esse diafragma, ele vai se abrir. Então, a gente vai ver com a gente vai ver com maior amplitude. Quando a gente tem Sim. muita luz, o olho fecha, a máquina também fecha. E você vê a coisa mais focada. Eu assisti uma palestra outro dia de um rabino que eu achei muito interessante, ele chama Newton Bonder. E ele Nossa. trazia a pupila, esse diafragma que a gente tem no olho, como a janela da alma. Era como se Nossa. você tivesse, na hora que você está no escuro, que você não sabe direito o que fazer, que você não está enxergando muito bem os detalhes, parece que as coisas se abrem e você começa a ver mais. Não é com definição, mas você começa Uhum. a abrir os seus olhos. E quando a gente está num momento de cotidiano, da nossa vida, do dia a dia, parece que a gente só está vendo aquele foco. Então parece que É, as coisas ficam menores, né? é, E eu acho que essa é uma revelação grande da quarentena, porque a gente está vivendo essa obscuridade. A gente não sabe o que está acontecendo direito, a gente sabe que não pode sair, a gente sabe a notícia que chega para a gente, mas a gente está tendo que se abrir para enxergar coisas que talvez estivessem na nossa frente e a gente não enxergava, ou até mesmo de se reconectar, de se de enxergar, de até revelar nós mesmos, de sim. se conhecer, né? Então eu acho que essa questão do feminino, ela é pessoal, né? Mas ela também é interpessoal, porque tem um movimento nas redes, tem um movimento das pessoas falando muito mais sobre ciclos, sobre prazer, sobre autoconhecimento, coisas que Sim, talvez a gente inclusive a parte de vendas também, de produtos de consumo ligados a sexo aumentou. Quer dizer, existe todo um movimento que muda, né, nessa quarentena para todos os sentidos. E eu acho que aí está uma reconexão, sabe? Uma reconexão própria. Cada uma está buscando aonde interessa. Mas eu nunca vi tanta oferta de lives e de cursos onde falam de libido, pode falando assim, tá Uhum. baixa ou tá alta, cada um tem, né? Tá na sua. Ou trabalhando ciclos menstruais, ou trabalhando menopausa. Tá uma profusão que antes não tinha. Antes as coisas não eram tão explícitas. E eu acho É. que tem muito a ver A com essa. questão da lua, né? Hoje mesmo eu já vi numa outra live sobre a lua de Lilith, que agora eu acho que é por causa da lua minguante que a gente está entrando, não é? Porque essa lua de Lilith, né, é um lado escuro que ele existe.
Você sabe que a lua está ali, tem uma parte que você não vê. E ver esse invisível é o lugar onde Lilith mora. Então, esse favorecer, para a gente não ver só o que ela está mostrando, que é a minguante, mas dentro da lua nova, essa lua invisível faz com que a gente abra esses olhos, né? E veja esse escuro, né? E é uma Que lua se que está revela, né? brilhando. E enxerga Muito tudo que é interessante. E escuro. assim, essa ligação, né, Bia? Eu assisti até o seu TED que você fez lá na Argentina, gostei muito. E tem um momento que essa conexão desse feminino com a terra. E naquele momento do parto, a hora que você mostra a forma como a mulher, né, pare uma nova vida, como isso tem similaridade com essa conexão, dessa nutrição, dessa que a gente vê que na natureza também é assim. Queria que você É aí falasse um que pouco é. disso. Então, essa reconexão com a natureza. A gente faz parte da natureza. Quando a gente fala assim, os ciclos da lua regem a mulher. Não, na mulher é mais explícito, porque a menstruação é ligada aos ciclos da lua. Mas se a lua rege as marés, então, todo dia, 2 vezes por dia, a maré sobe e a maré desce. Mas o quanto de água sobe e o quanto de água desce depende da lua. Essa amplitude, a diferença do tanto que baixa para o tanto que é alto, pode ser pequena, pode ser 50 centímetros, como pode chegar a 2,5 metros, dependendo da lua. Então, olha quanta água que essa lua está movimentando. Da mesma forma que a gente fala assim, vou cortar o cabelo na lua cheia, na lua crescente. Se eu cortar na lua minguante, o cabelo vai minguar. É verdade? É verdade. As unhas, ou fazer a plantação. Não, eu vou plantar na primeira lua crescente, depois do solstício de verão, né? Ou então do equinócio de primavera. Existem regras na natureza que movem a natureza. A lua também influencia os outros. A lua também influencia essa energia que está ao redor. Isso não é astrologia, isso é movimentos físicos mesmo, né? Então a gente tem que entender esse universo que está do nosso lado. Né? Uma lua minguante, num momento como esse que a gente está vivendo, né? Quanta coisa ela vai trazer nesse escuro, né? Quanta coisa a gente pode tentar entender nesse escuro, né? É forte isso, porque tem um momento dessa emoção, né? As emoções que a gente sempre fala, a Casa do Sim, a gente traz muito também essa consciência, né? De se entender e de respeitar, né? Aquela emoção que chega, às vezes é a sombra, às vezes é a luz, mas é uma emoção para ser acolhida. E quando fala das emoções ligadas à lua, né? E ligada, muita mulher fala, ela tá de lua, ela tá com humor né, virado para a lua. E tem essas expressões que a gente ouviu durante muito tempo, mas que, como você diz, cientificamente, tradicionalmente e visivelmente a gente percebe que faz toda essa integração, né, Bia? E uma coisa que a gente tem que entender também a fotografia acabou me ensinando isso, e depois até a gente levando isso para a vida, que o que a gente vê nos olhos é a sombra e a luz. Se a gente colocar só luz, tudo vai ficar branco e você não vê nada. É a sombra que vai construindo, dando aquela forma, que é uma impressão que vai dando no olho da gente. Então, não adianta, toda vez que tem luz, tem sombra. Toda vez que tem sombra, né, é o que vai dando a forma. Então, a gente tem que aprender de que lado a gente quer ficar. Né? Eu sempre falo isso com a minha filha, né? Quando a gente está num momento super fantástico, de repente vai acontecer alguma coisa para te tirar e falar assim, nossa, nunca posso estar plenamente feliz que vai acontecer alguma coisa. É a sombra, porque quando a gente tem um sol muito poderoso, esse sol vai fazer uma sombra dura. Se é um dia nublado, ele não faz sombra. Então, quando a gente está vivendo esse momento pleno, vai aparecer uma sombra. Só que a gente pode escolher que lado quer ficar. Se a gente ficar reclamando,
isso é desgraça, isso não sei o quê, a gente está na sombra. A gente tem que escolher qual é o momento de luz. A gente está vivendo um momento agora onde a sombra está grande. Mas onde está a luz desse momento? Onde está a luz da gente estar... Eu não estou querendo minimizar a tragédia do Covid, não é isso. Mas estou dizendo, se a gente está vivendo esse momento mais obscuro, a gente tem que enxergar além, né? Tá nesse lugar de Lilith, no lugar que não se vê, e também entender qual é o nosso momento de luz, de nos revelar, de nos reconectar, porque é uma oportunidade. Sim, isso que você está falando tem muito a ver, até você sabe que nas artes, né? Eu estava participando de um curso de mímica e houve bastante esse sentido, né? Da sombra, da luz, da onde que nós humanos, o que que a gente pode lidar com isso? E se a gente pode lidar com uma boa energia que vem também, já que somos parte dessa natureza de criar, de sair da zona de conforto, de perceber novos propósitos, rever. Agora, falando um pouco mais, você que está muito ligada com todo mundo da saúde, em relação a isso que está acontecendo com as pessoas desse medo, né? Porque aonde aparece essa sombra tem esse medo desse desconhecido, porque nunca vivemos nada parecido nessa, sei lá, quando foi a última pandemia, ninguém de nós aqui estávamos vivas. E esse desconhecido, como lidar com isso? Com esse, como é que, assim, as revelações do feminino na quarentena? Muita mulher foi logo para a solidariedade, ajudar as comunidades, a vizinhança. Eu mesma, na primeira semana aqui no elevador, olha, se precisar de alguma coisa, pode tocar aqui. Tem um lado aí que tem a ver com essa coisa da mulher ser meio multifuncionalidades. O que Com você acha certeza, disso, né? Bia? E outra coisa, está sendo um grande desafio para as mulheres terem que dar conta do seu dia a dia. E aí, os filhos estão em casa, tem que estudar, a rotina da casa, o trabalho em home office. Mais uma vez, ela está tendo que se desdobrar e está desenvolvendo até outros estresses por conta dessa sobrecarga de trabalho, né? Mas é uma sobrecarga de trabalho diferente. Então, tudo que sai da gente, da nossa rotina, faz com que a gente se reinvente ou tente se redescobrir. Porque uma das grandes capacidades do ser humano é de adaptação. Né? Sim. Esse desespero que foram as primeiras semanas, agora está no pico da doença. Parece que as pessoas estão levando muito mais light. Nem é para fazer isso, é para a gente ter que tomar muito cuidado. Mas o fato é que sempre, depois de grandes tragédias, de guerra, tudo isso, há uma inovação nas artes, na literatura. Parece que a gente produzia alguma coisa ligado à sensibilidade, uma maneira da gente extravasar esse medo, essa angústia. Então, eu acho que muita gente está indo para culinária, bordado, também são coisas que você vê na internet, né? Estão explorando fazeres antigos, né? Que as pessoas não se davam conta como uma forma de conexão. Então, do mesmo Sim. jeito, quantos cursos E essa parte da violência doméstica, essa coisa também que está gritando aí, dessa polaridade olha, toda que nós Márcia, estamos eu vendo, acho está tendo que uma violência maior contra a mulher, está contra as tendo uma violência meninas. maior, mas as mulheres que estão passando por essa questão de violência, elas já estavam passando antes. Então a coisa agora fica mais gritante, porque a convivência está mais próxima. Será Sim. que não é o momento de tomar atitude que não tomou antes? Então, se sempre vai levando naquele grau de violência que parece vai convivendo com aquilo, vai chegar um momento que não vai conviver mais. Então, acho que muita separação está acontecendo agora também, né? Mas a separação, eu não acredito que eram casais que antes já não estavam vivendo uma crise. O que eu É. acho que nesse momento de obscuridade, né, de que as coisas não estão claras e a gente não tem desculpa, fica mais difícil de se esconder.
Então, acho que se revela, sabe? As coisas se revelam mais Essas forte. revelações, né? Mas, Em termos da sexualidade, da coisa do medo, né? Do contágio entre as pessoas, os namorados, as pessoas que tiveram que cuidar de seus familiares, tiveram que às vezes se afastar, ah, jovens, enfim, de qualquer idade, que isso está sendo também muito comentado, né, em todos os lugares. eu acho Você tem que visto bastante isso para tenho e acho assim, trazer? eu acho que os casais que estão juntos, né, estão resolvendo suas questões, para o bem ou para o mal. E por isso que também me surpreendeu muito essa questão do prazer sozinha. Quantas lives eu já vi, ou mesmo stories eu já vi, das pessoas falando do seu conhecimento. Inclusive, eu assisti outro dia um congresso de sexualidade, onde as pessoas falavam como é que você, quem não se conhece, não vai conseguir fazer essa parceria com o outro, de saber aquilo que gosta. Então, falavam de se conhecer primeiro, para depois acabar se envolvendo. Eu não estou fazendo nenhum comentário em termos de julgamento, mas sim temas que nunca tinham vindo à tona tão claramente na mídia e agora estão vindo. Uhum. E o que é Agora interessante, muito mais próximo. Essa explícito. coisa da menina, às vezes, não conhecer o seu corpo, que eu vou dar um spoiler, Bia, que eu tive a honra, né, de ter visto. Você está fazendo um livro, não sei se é segredo, Não, pode falar. mas não, né? Pode falar. Quer falar um pouco disso? Acho que vai interessar muita gente. Tanto os homens quanto as mulheres, não importa, vai mais o gênero, mas todo esse universo que se desvela é muito enriquecedor para qualquer um de nós. É, em cima de todas as pesquisas, como eu te falei, eu comecei com as carteiras e entendi que a gente era um ciclo. E queria dizer isso para todo mundo. Então, eu comecei, já faz mais de 10 anos, que eu faço um workshop, que eu faço umas oficinas, trabalhando Alice no País das Maravilhas e a conexão com o corpo. Por quê? Alice não é uma princesa. Na história da Alice no País das Maravilhas, ela não precisa ter um relacionamento emocional para a história ter um final feliz. É uma jornada de uma menina em busca desse desconhecido, em busca de algo que ela nunca viu antes. Ela é corajosa e destemida. Ela vai. E ela vai Sim. confiando na intuição dela. Ela oscila de humor, oscila de dúvidas, tem crises de choro, mas ela vai nessa jornada. E eu trouxe isso para onde cada personagem é uma parte do corpo feminino. Então eu desenvolvi um livro, ele está até aqui. Ele é esse livro aqui, que chama Os Segredos de Alice. Deve ser lançado, espere-se, no próximo semestre. E é onde eu Maravilhoso, que bom que eu vi e aprendi. foi mesmo, né? A princípio ele está voltado para as meninas, né? Que estão começando com a menarca e uma maneira de conhecer o corpo. Mas eu percebi, inclusive, mostrando para você e para outras mulheres, que isso ajuda qualquer mulher, né? Por quê? Normalmente a gente vê aquela. Como é que a gente aprende educação sexual? Normalmente os pais estão mais preocupados em ensinar da onde vieram os bebês do que explicar claramente. Não é só a parte funcional que eles acabam explicando. Isso vem depende da criança, 9, 10 anos, sei lá. Aí, de repente, a menina está lá com 11, 12, 13 anos no quarto dela, cheia de dúvidas. Ela dá um Google, ela cai na pornografia. E aí o repertório que vai formando na cabeça dessas pessoas dentro da pornografia, dentro da estética, dentro da falta de emoção, dentro da falta de carinho. E aí, na aula de educação sexual na escola, como é que a gente vê aquela vulva daquele desenho da anatomia? É sempre um desenho que não reflete quem a mulher é de fato. E se isso é uma das identidades da mulher, se cada uma tem a sua, como é que mostram uma específica? Então, eu desenvolvi uma maneira de estar explicando de uma forma esquemática, que é assim, através de desenhos. Coloca mais tempo para dar para ver. Então, essa é a vulva dos segredos de Alice.
aonde como eu falei, cada personagem vai ser um mestre de cerimônias de uma parte do corpo associado a uma Fica invenção. bem lúdico e ao mesmo E é bem tempo lúdico. traz toda essa parte. Você mesmo ilustrou e Isso. pesquisou e fez tudo. E Isso que é bom, uma pessoa de comunicação na área da saúde, fazendo todo esse. por Que exemplo, lindo, né? aqui são as minhas Alices. Então, cada página, ele traz uma lista diferente. Cada página, Uhum, não é, a Alice não tem rosto, porque pode ser qualquer menina, qualquer pessoa. E aí, sim. ele também, nenhuma ilustração repete nas páginas. Então, é para mostrar essa universalidade do feminino, né? E isso para mim está sendo a minha nova aventura, né? Eu espero. E estou pretendendo, e já tenho um workshop marcado para o mês de julho, né? Na realidade, não é com meninas, é com mulheres mesmo, onde a gente vai estar discutindo essa questão da dor, essa questão dos nossos propósitos, a questão do autocuidado, né? Então, eu acho Sim, é, bem eu interessante acho começar com que a vida de vocês. esse leque que você trouxe aqui e mostra, inclusive, quantas facetas, né, profissionalmente pode se abrir a partir mesmo de algo que aconteceu consigo, né, na sua experiência. Às vezes a pessoa fala, mas por que você está tão interessado em trabalhando com isso com profundidade? Mas aquilo aconteceu e na pele, né? E aí realmente cria uma força e um brilho nos olhos, né, Bia? Porque eu acho que aqui você mostra uma coisa que faz parte de todo mundo, porque alguém é filho de alguém. E que a gente saiba, quem tem filho ainda é a mulher, né? Nessa espécie, nesse planeta. Então, Uma das olha como verdades do você mundo, pode olhar de vários ângulos. Você me fez chorar um dia quando eu pensei, meu Deus, como é que será que minha mãe estava se sentindo quando eu nasci? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí vem aquele caso, como que eu me sentia quando a minha filha nasceu, porque acaba sendo, revelando muitas coisas, né? todo Aqui mundo, eu estou fazendo o meu depoimento. todo mundo fala assim que a única verdade absoluta é que todo mundo um dia morre, né? Então tem outra Sim. verdade absoluta. Todo mundo neste planeta veio de um útero. Não tem outra forma, sabe, de você chegar nesse mundo. Você pode nascer de parto normal ou de cesárea, mas você veio de um útero de uma mulher. Então, o que é esse fazer, né? Isso para mim é uma coisa muito forte. E aí, quando a gente vê, né, tem muita literatura, eu sigo a Chimamanda Adichie, que é uma grande escritora, é feminista e trabalha bastante é, globalmente, né, contra o racismo. É uma pessoa que abriu, assim, muitas visões sobre este lugar, né, que você está dizendo. Então, como que a gente pode não ser aquele feminismo lá, clichêzão, não é isso, mas a gente não pode ser tão linear, né, de um patriarcado que a gente vem, sabendo que você tem filha, mulher, eu também, e que elas, jovens, tem uma outra concepção sobre o lugar, né? As possibilidades e as vozes, né? Nós temos aí uma proliferação de vozes no século XXI, é ou não é, Bia? E você falou nessa questão do feminismo, né? Quando eu fiz o meu sanduíche de doutorado, eu fui para Boston. E eu tive chance de conhecer o coletivo de sexualidade de Boston. Esse coletivo ele tem uma grande importância dentro do movimento feminista. Então, quando a gente fala de movimento feminismo, a gente tem que entender o contexto. Por exemplo, imagina nos anos 60, a mulher não tinha espaço
e nem controle sobre o próprio corpo. O que é controle sobre o próprio corpo? É ter filho na hora que ela quer. E como não existiam os métodos contraceptivos, e ninguém falava, só quem falava, quem conhecia o corpo feminino era o médico. Então, um grupo de mulheres, que é desse coletivo, se reuniu, as mulheres se reuniam e começaram a conversar uma com as outras sobre os seus problemas. E aí uma resolveu anotar. Aí elas começaram a ver que eram problemas e formas de cuidado comuns. Resolveram fazer um livrinho. Esse livrinho elas começaram a vender a 25 cents. Para dar uma ideia, esse livro virou uma bíblia, que se chama Our Body Ourselves. Ele é dessa grossura. E ele é das primeiras literaturas que falam do como é o cuidado feminino escrito por mulheres. Depois dessas mulheres, muitas delas se profissionalizaram. Uma delas foi professora da Harvard, se aposentou faz pouco tempo, eu conheci, ela tem mais de 80 anos, é uma pessoa fantástica. Então, uma coisa, como era que a gente fala assim, o feminismo de ir para meio da praça rasgar sutiã. Em que época foi isso? Depois tiveram vários outros tipos de feminismo, porque as mulheres negras não se viam, então elas começaram a desenvolver o feminismo negro, depois o feminismo lésbico. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente sempre generaliza. Mas o que é isso hoje? O que é isso para a gente hoje? Se não essa questão do autocuidado, se não essa questão do conhecimento. Isso é uma forma de feminismo, uma forma da gente estar juntando em rede, dessa sororidade, desse se ajudar. Então, são contextos muito fortes, né? E muito presentes hoje na nossa vida. Inclusive, né, Bia, eu tenho colegas, amigas, que falam literalmente, eu não quis ter filho, ou então é jovem e fala, olha, eu inclusive já fiz laqueadura, não vou ter filho. Quer dizer, essa escolha, esse poder de não satisfazer um padrão linear, mas sim esse lugar dessa decisão, dessa tomada de decisão, que pode ser apoiada, sim, por outras pessoas, e não com crenças, né? Crenças que ficam reavivando. A gente tem muita sorte, eu vejo, assim, contemporaneidade, muita sorte da gente ter as informações, né? A gente conseguir mudar essas lentes. Você falou de fotografia, né? Que lentes são essas que estão sendo faladas? Vamos questionar, vamos dialogar mais, né? No âmbito, em todos os âmbitos. Eu acredito, né, nesses círculos de homens também está sendo muito olhado novamente. Poxa, como é que foi criado? Se aquilo fazia sentido, aquilo era de uma outra lugar, e compreender, né? Compreender aquilo que incomoda, aquilo que não era, que não podia ser conversado tão abertamente. Então, acredito que é um momento também especial, né, de abrir, né, abrir essas portas, janelas para esse diálogo. E eu acho que também não é exclusão de tirar os homens da história, sim, é Claro que inclusão, não. né? Você sabe que uma coisa me marcou muito quando eu era criança? A gente tinha uma vizinha embaixo, que era uma senhora bem velhinha, e ela um dia disse para minha mãe assim: você está criando seu filho para ser um bom companheiro, um bom marido? A mãe falou assim: como assim? Né? Porque era aquela coisa das meninas lavar louça, né? Aí ela falou assim: não, se você tem que fazer o seu filho aprender a fazer muita coisa dentro de casa, porque assim ele vai ser um bom companheiro, um bom pai. Nossa, minha mãe botava meu irmão também para fazer feira, para limpar banheiro, para pintar parede, sabe? E ele é um paizão, assim, curtiu muito essa questão da paternidade. Então, E a questão olhar... da escolha de não ter mais esse, né? Mas eu acho que já não tem. A geração aí, essas gerações não ficam mais separando nada disso. A gente tá falando Bia, de eu não sei como a gente está de tempo, você acredita? Porque eu acabei não trazendo relógio.
A gente tem, acho que 12 minutos, mais ou menos. Será que você quer comentar mais alguma coisa? Pode ver A se tem gente alguma já vai para os pergunta. 10 minutos finais para não ficar Vamos ver se tem corrido. alguma pergunta, né? Ou quer ver, a gente tem aí pessoas que entraram, sinalizaram, deram coração, mas assim, eu queria prestar bastante atenção porque eu acho que a gente traz aqui muitas. E essa parte digital que você também fez aí uma apresentação lá na Casa do Sim Saúde da Googleização da saúde. Quer trazer um pouco disso, da tecnologia que tem essa vertente? Ah, eu acho que isso aí dava uma outra live, mas uma coisa. Gente, então assim, fica o convite aí ó, as outras da Casa do Sim para trazer só a vertente da tecnologia ligada também, né, a toda essas informações, como é que a gente consegue achar e acreditar nas informações que a gente busca e também que isso é uma autorresponsabilidade. É isso mesmo, porque apesar da gente achar que a gente tem um portal para o mundo, né, a gente tem que tomar muito cuidado em quem está promovendo essas informações, né? Então, se não tem algum interesse por trás, um interesse de estar vendendo um produto, não um produto de consumo como as influencers, mas às vezes um produto de medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas aí, para orientar como fazer, eu acho que é uma história bem comprida para os 10 minutos finais, né? O que eu Aham. gostaria de repente, só para a gente fechar essa questão das revelações do feminino, é Sim. aproveitar essa janela de oportunidade, né? Uma janela onde, quando a gente fala a palavra de revelar, seria esse mostrar a mais, né? Esse mostrar essa luz. E isso aproveitar também para se reconectar. Se a gente está tendo essa oportunidade de estar dentro de um ambiente que para a gente é muito familiar, mas talvez para muitas pessoas são visitas dentro da própria casa, né? Porque passa o dia inteiro fora, só chega em casa para dormir. A gente tem que procurar algum momento, mesmo com essa jornada tripla dentro de casa, da gente olhar para si mesmo. E acho Nossa, isso. esse é o grande segredo, Bia. A vida, eu ouvi de algumas pessoas que ela não, ela corria tanto em termos de deixa filho na escola, trânsito, trabalho, pega as coisas que tem que pegar na rua, aí compras, casa, marido, mais isso, mais aquilo, que não tinha tempo para si. E que agora ainda precisaria de mais alguns meses, porque compreendeu que ainda não deu esse tempo. Como que é isso? Porque assim, dependendo da atividade que você faz, que você migrou facilmente para o online, nem todo mundo conseguiu fazer essa migração. E fora que a gente está tendo um problema aí grande de demissão em muitas áreas, áreas assim de turismo, áreas artísticas, áreas de, enfim, Alimentação, né? alimentação, de indústrias. Então, é claro que existe vários lados de várias questões que estão sendo colocados agora assim, tudo ao mesmo tempo, parece. Como é que você vê isso, Eu né? acho, Nesse sentido de se cuidar, mas preservar também essa parte psicológica mesmo. a gente não tem muita escolha, a não ser tentar ver, se reinventar para o dia seguinte. Porque quem mudou totalmente, imagina, eu estava vivendo, eu tinha bolsa na faculdade, eu estudei os últimos 7 anos, estudei para chegar nesse momento agora e estar fazendo uma série de outras coisas. Então, a gente tem que pensar em se reinventar. E um caminho que a gente tem para começar a fazer isso é fazer coisas que a gente sempre teve vontade de fazer. Porque quando a gente trabalha com paixão, quando a gente faz as coisas com amor, normalmente as coisas têm mais inovação ou tem mais autoridade. Você transmite esse amor para o outro. Se é estar dentro da cozinha, se é estar dentro
de estar fazendo a prestação de algum serviço, ou a gente... Bom, para ser sincera, eu estudei internet e saúde, mas essa é minha segunda live, Márcia, porque eu tenho algumas dificuldades também de me expor. Mas Então, você olha, eu me vou falar para convidou você. Ai, Bia, eu quantas sou semanas jornalista que de eu fiquei formação. falando. Então, eu falei, Olha não, tem que só, aprender a mexer nisso agora. Então, eu sou jornalista de formação. Fui convidada para trabalhar no começo, lá atrás, né, 35 anos atrás, com rádio, com TV, e acabei indo para uma assessoria de imprensa, relações públicas, marketing, marca, vários outros nichos. E aí, quando eu me vi, falei, a live. Gente, eu falei, gente, isso aqui, parece que eu estudei isso, preparar uma entrevista e tal. E parece que eu esqueci, porque, né, não é tão simples assim. Nós estamos num meio que é novo não e, é. de certa forma, eu não tenho mais 30 anos, né? Tem toda Mas essa a gente tem questão uma Alice também. dentro da gente. E aí aparece esse escuro, essa caverna, vamos embora, vamos ver o que acontece lá embaixo, né? Vamos procurar a É, chave, né? Comer o bolinho, né? E tentar se reinventar dentro de um novo universo. A gente não tem escolha. Só não dá para a gente ficar se lamentando, né? Porque é. passou, não tem jeito, a gente não tem controle. Então tem que deixar as coisas irem, correr Eu atrás. acho que um recado bom, Bia, desculpa, eu te cortei, porque Imagina. olha aí, eu com a minha empolgação. Outro dia alguém falou para mim, mas parece que você está em casa. Eu falei, mas eu tô em casa. É isso que você precisa entender. Bom, mas eu queria deixar uma palavra assim, que até você acho que falou para mim, o que nós temos é daqui para frente. É. Chega de culpinhas, de julgamentos, de chororô, mimimi. Nós temos daqui para frente. Então vamos fazer o melhor, Como né? que a gente consegue fazer melhor hoje? O melhor Sabe? É hoje. aquela história do só por hoje. Então a gente vai fazer o melhor que a gente consegue hoje. Talvez amanhã a gente consiga fazer melhor ainda, né? Mas qual é o melhor que eu posso dar de atenção, no tempo que eu posso, nas condições que eu tenho. Mas se a gente tenta fazer o melhor, já está muito bom. Já está muito bom. Já tá. Olha, eu É queria. dizer Lembra que sim, eu. né, Márcia? Vamos É dizer dizer sim, sim. porque o sim é poder. O sim É a é casa do sim. afirmar uma energia vital, porque a gente acorda todo dia e fica em pé para afirmar que a gente tem essa presença, né? E essa troca, eu acho que é isso, essa conexão. Bia, eu queria agradecer. Eu vou fazer o possível para. E às vezes eu pedi para a Ana Russo me ajuda. Como é que eu faço? Deixar aqui, salvar ali? Porque é claro que a gente trabalha muito em rede, né? As meninas, nossa, o Certeza. tempo inteiro no socorro, né? E eu queria te agradecer muito. Espero que as pessoas tenham curtido. Eu vi vários coraçõezinhos aí voando. Muito obrigada por você transmitir tanta coisa importante e pela tua garra de realmente mudar, né, humanas para saúde e tá em humanas e saúde, tá cientificamente tá tudo bem. Obrigada pelo convite. Nossa, é sempre uma delícia conversar com você e estar fazendo a nossa conversa pública. Foi um grande Sim. desafio, né? Sim. Obrigada e Beijo. agradeço a todos e eu vou fazer agora para deixar essa live aqui salva, tá Isso, um bom? beijo. E Tchau. um beijo a todos. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus. A TT. Que pena não ter conhecido você antes. Olha, a Tereza, mas você vai conhecer agora. Um beijo, tchau, tchau. Ai, gente, acenar para as pessoas. Encerrar, né? E aí eu vou tentar deixar salvo aqui em todos os lugares, gente. Como é que a gente faz? Nossa, teve várias perguntas, a Esther. Agora que eu tô vendo consciência, desculpa, a TM, ai, eu não tinha visto, minha irmã Inês. Olha quanta gente, a Cida, a Carla, a Amanda, tá todo mundo aqui.
Um beijo.